Bem-vindos ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino e dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou Simone Argiles e hoje eu trouxe para vocês aqui Sérgio Magalhães e Marina Magalhães. Eles são advogados de sucessão e família. Bem-vindos. Obrigada, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Para nós também. Agora vamos decupar essa pauta tão importante que, ao mesmo tempo que aumenta o número de casamentos, também aumenta o número de divórcios, é isso? É isso. E cada vez mais cedo, com menos tempo de união. Menos tempo de união. E essa questão, assim, de um divórcio consensual, né? A gente ouve falar muito que estão tentando fazer com que isso se torne mais normal, que se resolva no cartório, mas parece que tem casais aí que se separam numa guerra. Como é que o judiciário está lidando com isso? Ele está ajudando ou atrapalhando esse processo? Eu entendo que houve uma mudança radical no comportamento dos cônjuges. A partir daqui eles estão casados, mas também na união estável há brigas quando se desfaz a união estável. Mas eu vou falar sobre a nova geração de pessoas até 40, 45 anos que tentam se separar e são mais conduzidas para um consenso, para conversarem, para dialogarem, até porque muitas vezes o casal trabalha. Sim. Mulher trabalha, homem trabalha. Já nas gerações de pessoas mais velhas ou idosas, a demanda, por vezes, vai para o judiciário por outras razões, não mais por causa do afeto ou desafeto, por causa de dinheiro, por causa de partilha de bens, Sim. por causa de não querer ficar sozinho ou sozinha, então mantém aquela outra pessoa ali como se fosse um móvel da casa, mas não existe mais aquela interação no comportamento de ambos. Eu vou acrescentar aqui, que é para completar a tua pergunta, eu vejo que não é tanto uma questão de faixa etária, é mais uma questão de momento emocional que traz as pessoas para o consenso e para o litígio. Existe o divórcio, que é o divórcio adaptativo, quando as pessoas conseguem transcender o término da relação, resignificando as relações entre eles, né? Entendendo que conjugalidade se extingue, parentalidade não. Então, eles renovam aí os acordos em prol dos filhos, e outro que é o divórcio destrutivo, que infelizmente é o que acaba desaguando no judiciário. E aí quando você pergunta se o judiciário facilita ou dificulta, tem uma máxima hoje em dia que a gente ouve muito dos juízes e promotores, que o judiciário não pode resolver tudo. Então, muito embora a gente tenha essa expectativa de que o judiciário vai nos trazer decisões detalhistas e minuciosas a respeito de convivência, a respeito de alimentos, de como vai se dar essa nova conjuntura pós-divórcio, o fato é que nós mesmos, na qualidade de partes daquele processo de divórcio, temos que encontrar uma alternativa para dar essa solução que o judiciário não vai trazer. Não vai trazer. Eu quero só completar, porque antecedentemente o que se dizia que era o melhor é que ambos conversassem e decidissem como fazer, porque existiam causas que muitas vezes o juiz desagradava A e B. Ambos, separando-os ou divorciando-os, não gostaram. Não gostei dessa decisão do juiz e a coisa não terminava. E já aproveitando essa questão, o judiciário, ele tem alguma preferência numa situação como essa, entre um homem ou uma mulher? Existe isso, mesmo que seja um código silencioso? Absolutamente. Não. Pelo contrário, o judiciário ele tem que ser neutro. Ele tem que julgar de acordo com as provas que são produzidas. Mas hoje já há uma questão que é bastante conhecida por todos os advogados e até as pessoas que são vítimas de uma separação, que o juiz tenta sempre fazer uma audiência prévia de tentativa de conciliação. E não conseguindo a conciliação
prima facie, ou seja, lá no primeiro contato, pode pedir uma mediação também. Então já existe um esforço do judiciário para ele não precisar decidir. Ou pela conciliação ou pela mediação, eles tentarem se harmonizar e aí só lavra o acordo. Entendi. E essa questão dos regimes de bens, se fala que quando é determinado, seja a separação total ou a parcial, até mesmo união estável, é o judiciário que vai resolver tudo numa questão de divórcio. Mas quando se faz um contrato pré-nupcial, tudo muda e facilita a convivência e, se for o caso, o divórcio desse casal. É assim? Isso. Sem dúvida. Você pode, inclusive, escolher, Simone, fazer um regime adequado às expectativas daquele casal, bastante peculiar, o que a gente chama de regime híbrido. E isso só dá para fazer se for através de um pacto antinupcial. No silêncio, o que vai viger é o regime da comunhão parcial, que é aquilo que ambos constroem onerosamente, será dividido no momento da separação. E nesse caso, assim, ambos constroem. Se o homem trabalha fora e a mulher não, como que funciona? Ela participou da construção, sem dúvida. Mesmo de prendas domésticas. Também. Que, aliás, o direito germânico que influiu muito na mudança da mentalidade do brasileiro, que achava que a mulher que estava em casa não trabalhava, não contava, e ele que saía para trabalhar e ganhava dinheiro era dele, não é? Então, isso daqui mudou totalmente, não só porque a mulher também hoje trabalha, muitas vezes trabalha, e como também é valorizado o trabalho dela dentro da casa, do cuidado dos filhos, enfim, das compras no supermercado, e o marido chega para que esteja tudo em ordem. Né? Sim, é uma administradora do lar, né? É uma administradora do lar. Sim. Que acumula multifunções. É uma jornada, tipo, full time, né? Ela não para. Eu diria até mais. Até mais. Que a mulher, hoje em dia, é supina. Ela é mãe, é educadora, é trabalhadora, e ainda tem que ser carinhosa e dar atenção para o marido. Exatamente. E eu gosto de trazer essa perspectiva, Simone, para na hora de falar de alimentos, lembrar que, na grande maioria dos casos ainda, no cenário brasileiro, as mulheres ou se afastam por completo ou deixam a carreira em segundo plano. Então, por isso que nós temos ainda a possibilidade de alimentos entre ex-cônjuges, que não se confundem com os alimentos das crianças. Ainda que seja por um período determinado, 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja. Justamente para que essa mulher que deixou a sua carreira em segundo plano ou totalmente em stand-by tenha condições de se reequilibrar e se reinserir no mercado de trabalho a contento, de forma que possa se manter por conta própria. Sim, dependendo da idade também, né? Exato. Sem dúvida. Isso é necessário e, pelo menos, nós, de nossa parte, sempre tentamos para que haja um acordo nesse sentido, de 2 a 5 anos, mesmo que a mulher tenha qualificação e tenha trabalhado muito, mas ficou um período de 20 anos sem trabalhar, para voltar ao trabalho é preciso um tempo. Sim. Por outro lado, existe também a percepção de que muitas vezes a mulher cria meios para exacerbar uma pensão, não é? Nós tivemos uma vida assim, viajamos tanto, gastávamos tanto, só tinha roupas de grife e tal. Então, a pensão, teoricamente, é para a sobrevivência digna da pessoa. Não é para a pessoa ficar na rede balançando e não ir ao trabalho. Então, nesses casos, diminuíram muito as discussões sobre o valor da pensão, porque os juízes também ficam atentos, se a coisa for para o judiciário, para perguntar de plano o que a senhora faz, qual é a sua qualificação, onde a senhora estudou, o que fez. Então, a senhora tem condições de trabalhar, é muito jovem ainda e tal. Então, os próprios juízes, muitas vezes, decidem que vão fixar a pensão por um período X. Dependendo do caso. É para não estimular o ócio, né? O ócio. Ficar na rede. Exatamente. E essa questão da união estável diz que favorece muito esse tipo de situação, onde a mulher diz, eu constituí uma união com ele, mas na prática não constituiu, e ela entra com pedido de auxílio. A união estável, Simone, ela, pela lei, ela é aquela união pública, duradoura, com intenção clara de constituição de família,
não se confundindo com ter filhos, tá? Então, se isso não ficar configurado dentro do judiciário, num caso de litígio, de discutir se essa união é válida, é reconhecida ou não, não vai haver o reconhecimento e, portanto, não vai ter os direitos decorrentes do casamento, que são alimentos, eventualmente direitos sucessórios, né, herança. Então, se a mulher está mal intencionada, a não ser que ela consiga provar, ela não vai conseguir. E o que de fato constitui, assim, porque não precisa necessariamente ter filhos, mas constituir a união, né? Quais são as provas que ela levaria até o judiciário? Eu sempre dou o exemplo clássico do convite de casamento. Se você recebe o seu e o seu namorado recebe outro, isso é um indício desfavorável à constituição da união. Agora, quando vem senhor e senhora, Simone e o convivente, isso já é um indício de que vocês são vistos pela sociedade como uma unidade familiar afetiva. E como esse exemplo tem outros tantos, no clube, para entrar como dependente de um clube, isso já é um indício. Você precisa, não basta um namoro simples. Já existe uma intenção nesse caso. Plano de saúde, pode. Posso acrescentar conta conjunta. Conta conjunta. Não é? Cartão de crédito adicional. Então, vou fazer as compras, o cartão é de meu marido, eu tenho um filhote, um cartão também. A mesma conta vai na conta dele, do cartão de crédito. Então, uma prova que ela pode pedir é que o juiz mande pegar os gastos feitos para contextualizar e dar a ela uma pensão. Também simultaneamente ao reconhecimento da união estável. E se houver a necessidade também, porque se ela prova independência financeira, não. Sim, aí não. Como muitas vezes, com honestidade, ela diz, eu não preciso pensar. Claro. Não quero pensar, eu quero me separar. Então o judiciário está atento a esses truques, né, os chamados truques, Sim. dos golpes. Sim, Sem dúvida. sem dúvida. E os advogados, em geral, assim, né, eles, em alguns casos, podem prorrogar processos no judiciário para garantir mais honorários? Podem, porque existem diversas sistemáticas de cobrança. E mais do que isso, Simone, eu sempre digo que por trás do julgador, do promotor e do próprio advogado, existe um ser humano com as próprias questões emocionais. Então, muitas vezes, o advogado projeta no cliente as suas dores e acaba tomando com paixão aquele caso que não é seu. Então, muitas vezes, insuflando que a discórdia não só persista, como até aumente, né? Então, muitas vezes isso, infelizmente, acontece. Só arrematando, porque a questão que você levantou fala de para ganhar mais honorários. Muitas vezes nem é para ganhar mais honorários, é por causa do próprio ego. Tivemos já experiências de ter como o advogado de outro lado uma vaidade de não perder a causa. Pendurar a sentença na parede, a gente fala. Você está entendendo? Então, este faz tudo que é possível, todos os recursos, mesmo sabendo que é duvidoso o sucesso dele, para tentar se posturar dentro de um nível de advocacia que está com A, com B ou com C, entende? Em vez de se preocupar com a felicitação do seu cliente ou da sua cliente, entendeu? Nós, em particular, sempre percebemos que o bom advogado de família é um advogado que procura felicitar o seu cliente. Não é um instrumento belicoso, não é uma arma para revides, para fustigar o outro. Já ouvi um ditado que diz que o bom advogado, ele valoriza um mau acordo do que uma boa briga, não é isso? Não, o que ele pode dizer, isto é uma coisa dita, não é o advogado, todos dizem, às vezes é melhor um acordo do que uma má sentença ou de uma briga infindável. Porque há muita gente que perde dinheiro porque estão disputando bens, disputando dinheiro, e nenhum dos dois está cuidando das coisas que são valiosas. E lá, depois de 15 anos ou 20 anos de briga, porque há processos que demoram tanto, entende? Aquilo já se depreciou, as coisas ficaram mal cuidadas, eles tiveram um prejuízo financeiro enorme. Isso não tem nada a ver com
o honorário do advogado. O advogado pode aconselhar, não façam isso, façam um acordo. Ah, não, eu não concordo. Aí é uma psicopatia da parte que quer continuar a briga para não acabar aquele desejo de estar contristando o outro, entende? Querendo que o outro fique infeliz. Sim. Aí precisa entrar psicólogo, né? É o vínculo através do litígio. Então o advogado, além do direito, tem que entrar na psicologia. Sem dúvida. Sem dúvida, um advogado. O advogado de família, sem dúvida. Não sei se todos, mas o advogado de família, com certeza. Sim. E com relação à guarda compartilhada, que as pessoas usam como estratégia para reduzir pensão, é isso? Não. A guarda compartilhada, mais do que o compartilhamento de tempo, que podemos chegar nesse momento a depender da idade da criança. Eu sempre, como educadora parental, eu falo que não dá para ter um regime padrão que se aplique dos 2 aos 16, 17 anos, né? Precisa, cada caso, respeitar cada idade, mas mais do que o compartilhamento do tempo, é o compartilhamento das decisões. Então, em que escola vai estudar, se vai seguir ou não preceitos religiosos, se vai fazer aulas extracurriculares ou não, aonde vai fixar domicílio, se numa cidade, num estado diferente, precisa passar pelo compartilhamento da decisão de ambos os genitores, mas não se confunde com pensão. Com pensão, porque a maioria confunde, não. né? E completando, e também, além de tudo que Marina acaba de dizer, é muito importante que ambos, solitariamente, possam fazer o que quiserem, mas comungue nas suas atitudes perante os filhos. Porque, às vezes, o pai ou a mãe acabam distorcendo a condução da educação da criança. Ah, papai me deixou fazer isso, mamãe me deixou fazer, mamãe nem ligou. Ah, papai quer me pôr aqui uma trava que eu estou fazendo errado. O que você acha, mãe? Ah, não acho nada. Quer dizer, então é preciso haver uma concordância, quer dizer, pelo menos em prol dos filhos. Com a necessidade Podem ser da criança. pessoas completamente diferentes, mas não podem conflitar usando os filhos como instrumento do conflito. Né? Aí parece que entra aquela outra questão da alienação parental, né? Que isso também acontece. Quando o casal briga, está no litígio. E a alienação, às vezes, é inconsciente, não é, Marília? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muito se alega alienação parental de forma leviana, sem ter de fato acontecido. Mas quando isso de fato acontece, é deletério, é muito traumático e precisa ser cuidado, não só pelo judiciário, como, sobretudo, por quem atua com trauma e psicologia infantil. Explica um pouquinho mais, assim, em detalhes, como se configura a alienação parental, como deve se lidar com essa situação, quem são os profissionais envolvidos além dos advogados. A alienação parental, ela tem alguns pré-requisitos, mas existe subjetividades casuísticas, ou seja, cada caso é diferente do outro, mas abuso sexual, por óbvio, mas emocional também. Quando um dos genitores ou algum familiar imputa na criança falsas memórias com relação ao outro, ou falsas afirmações. Então, seu pai não te ama, seu pai não te procura, seu pai não te quer, e o pai, de repente, está lá mandando WhatsApp, ligando, querendo saber da criança. Tudo que possa macular o vínculo entre a criança e aquele familiar pode ser enquadrado na alienação parental. Mas, de novo, nós temos que ter muito cuidado para não usar a alienação parental à torto à direita, porque, infelizmente, existem casos em que o abuso sexual é verídico e a parte que abusa alega alienação parental do outro genitor só para afastar a condenação pelo abuso. Então, nestes casos, é importantíssimo que a gente tenha profissionais da área de saúde, como assistentes sociais, psicólogos, educadores parentais que estão chegando agora para a cena jurídica, para que possam não só diagnosticar, como interferir positivamente. Você também faz esse trabalho, né, Marina, de educação parental. Então, você pode nos contar um pouquinho mais sobre isso? A educação parental, com a abordagem na educação positiva, que é da onde eu venho, ela trabalha todas as áreas da vida humana, trazendo
à tona a perspectiva da criança. Sim. Então, desde a educação tradicional do dia a dia, a educação escolar, e no meu caso, eu trago isso para o direito de família. Então, o pai e a mãe estão lá discutindo como vai ser o regime de convivência dessa criança, pensando muito, eu quero estar com meu filho, eu preciso ter o meu tempo de qualidade, mas muitas vezes sem perceber que o que aquele pai ou aquela mãe querem não é o que é melhor e não é o que é adequado para aquela condição emocional daquele momento. Então, regime de convivência gradativo para crianças muito pequenas, eu insisto muito nesse ponto. Acompanhamento adequado de psicopedagogas em casos de divórcios muito destrutivos, né, traumáticos, e trazer essa perspectiva da educadora trabalhando com ambos os pais, justamente naquela esteira do que o meu pai vinha falando antes, de lembrar esse pai e essa mãe que a conjugalidade se extinguiu, a coparentalidade jamais. Então vamos alinhar que rota nós vamos traçar na condução das dificuldades que virão com relação aos nossos filhos. Então a gente atua de forma a iluminar qual é a perspectiva da criança. Para a criança, de fato, o que vai ser o que a gente traz, né, o princípio do melhor interesse do menor. Mas, de fato, sob a perspectiva dela, qual vai ser o melhor interesse? Não necessariamente é o nosso. Com certeza, o afeto, né? Gostaria só de agregar, para você ver como o ser humano, às vezes, é incansavelmente malévolo. Eles estão preocupados consigo mesmo e não estão vendo a destruição no caráter da criança que vai se tornar um adulto. Claro. Para você ter uma ideia, temos caso, já vivemos caso, que tivemos que esperar a maioridade, ou seja, completar 18 anos para já adolescente, porque não é um adulto, mas já... Então, Já tem voz. Pai e mãe já perdem o cabresto, ou seja, não é mais menor púbere. O impúbere é até 16. Aí de 16 a 18 já é maior de idade. Então, precisa libertar esta criatura para poder ter liberdade de conviver com o pai e com a mãe. E muitas vezes já vem adoecida. Sim. Esta criatura já diz, a minha mãe falou tão mal do meu pai que eu não quero ver meu pai. Nossa, minha mãe é uma coisa horrorosa, eu não quero mais saber da minha mãe. Então, este mal, aí Marina é que é profícua nisso, de fazer com que esses pais e essas mães, na tenra das crianças, já se acomodem. Sim. Porque se isto vai até os 18 anos, sabe Deus como é que vai se tornar essa pessoa, como adulta. Como adulto. Como é que ela vai repercutir isso? É um efeito em cascata, né? Lógico. Os traumatizados traumatizam. Então, eu acho importante deixar claro, Simone, que a gente não condena os pais, os adultos, porque muitas vezes eles estão tão presos na própria dor do sofrimento inerente à crise do divórcio, da separação, que eles estão cegos e não conseguem, de fato, privilegiar o melhor interesse dos filhos. Por isso que ter uma equipe multidisciplinar para tratar o divórcio é fundamental. Porque não vai ser o juiz ou a promotora ou o próprio advogado que vão dar conta de tudo. De tudo isso, sim. Educação parental é importantíssima, né? Sem dúvida. E isto se insere também na vocação dos advogados de família, que precisam também ouvir. Eu, graças a Deus, tenho uma filha expert nisso daí e estou ouvindo e aprendendo muito com ela. Uma dupla excelente, né? Dinâmica. E com relação à violência patrimonial e psicológica, que a gente está ouvindo falar muito, os números crescem de divórcios aí no litígio de feminicídio, a justiça enxerga que ocorre uma violência psicológica e patrimonial ou ela ignora tudo isso? Quer começar? Quero sim. Infelizmente, nós estamos vivendo no judiciário um problema muito sério. O judiciário, a partir do momento que digitalizou, não existe mais aquele contato físico, de olho no olho do juiz, perceber as pessoas, conduzir. Claro. Os advogados também se conduzem intramuros, ou sempre atrás de uma tela. Então não existe mais aquele comprometimento. E as coisas, por vezes, ficam na mão de assessores. Então, está cada vez mais difícil de você conduzir uma causa
que está vinculado ao direito de família e de sucessões. Quando se trata de um contrato, quando se trata de patrimônio, empresas, pessoas jurídicas, isso daqui o cliente só liga para o advogado e pergunta como é que está, tá aí, ganhou ação, não ganhou. Mas os clientes dos advogados de família, eles precisam ter um ombro amigo, precisam dar conselhos, e para isso tem que estar habilitados. Então, eu diria que o judiciário hoje está numa fase muito difícil de acolher todas essas necessidades. Por quê? Porque tem muito menos pegada neste campo de coisa. Simplesmente vamos fazer uma call aqui, entendeu? Ah, não deu certo, desliga. Pá. Quer dizer, então a pessoa que está precisando de carinho, precisando de conselho, precisando de atenção, ela vai se reportar ao advogado. O advogado está preparado para ser mais do que um jurista. Ele tem que ser um conselheiro, ele tem que ser um psicólogo, ele tem que ser um técnico, como Marina hoje é uma técnica, no conduzir as pessoas. E isso eu aproveito aqui a oportunidade que você está me dando, que seja isso uma mensagem para os jovens advogados. Não é? Importante isso. Humanizar, né? Humanizar. Sim. Mas trazendo uma resposta mais objetiva que você perguntou, eu acho que temos dois fatos aí que enaltecem quando falamos de violência patrimonial e psicológica. Que os juízes estão estafados com um volume de processo que é desumano. Então, eles não conseguem olhar detalhadamente o que cada caso traz. E, por vezes, passa batido. Por outro lado, estão ressabiados de muitas alegações infundadas. Então, sabe aquela história do lobo? Uhum. O João chega e fala que o lobo está chegando e é mentira. E aí, quando o lobo está lá de verdade, a mãe não acredita. Eu sinto que o judiciário está muito parecido com essa mãe. Falou-se tanto de abuso sem, de fato, ele estar acontecendo, que quando ele é flagrante, o juiz tem medo de decidir. Entendi. Importante isso. Ou não tem tempo para ir aferir também se está havendo isso. Uhum. Não tem instrumentos para falar. Triste, né, isso? Bom, o papo tá ótimo, mas a gente vai precisar encerrar. E para encerrar, a gente gostaria que vocês dessem alguma dica, né? Para quem está passando por essa situação de divórcio, como lidar com tudo isso, o que vocês têm assim como uma dica de ouro, né, para os nossos ouvintes? Diga você. Bom, eu acho que, primeiro, receba o meu abraço, sei que é um momento difícil, e o que eu posso te dizer é que tente se cercar de pessoas que vão acolher a tua dor, profissionais especializados, não só na área do direito, que existem muitos hoje, que possam te fornecer instrumentos para atravessar essa crise de uma maneira mais leve, privilegiando não só os vínculos, como as relações humanas. Eu gostaria de também dizer, tenham calma, não se exacerbem, procurem abaixar o calor da discussão e sempre pensem, quando a discussão está sendo acirrada, parem e procurem alguém que está capacitado e fora da briga, que vai fazer uma interlocução desprendida de energia belicosa. Isso é fundamental. Sempre parem a discussão. E mais, também uma recomendação que eu faço a todos. Se elegem um advogado ou uma advogada, elejam e confiem, porque não adianta a parte querer advogar também. Eu tenho um advogado, mas hoje fiz isso, fiz aquilo, eu decidi fazer tal. Por quê? Porque tiram o melhor instrumento que é um bom advogado, porque já tem uma experiência para conduzi-lo ou conduzi-la para um acordo, não é? Então volta para trás aquilo tudo e se torna infinita a discussão, não é? Então confie, como um médico, quando você tem uma dor, você vai àquele médico especialista. Procure um advogado especialista ou um advogado especialista.
Sempre façam isso. E abaixem o litígio. Bom, Simone, muito Prazer. obrigada pela oportunidade. O prazer foi nosso. Espero que possamos conversar mais no futuro. Com certeza, já tem pauta definida aí para a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Eu fico muito feliz. Já conheço a sua trajetória. Sempre admirei o seu trabalho também. E fico muito feliz de estar aqui também. Prazer, foi uma honra, né? Eu super indico. E parabéns pelo trabalho. Eu acho que foi, assim, bem surpreendente toda, né, essa evolução aí. Eu gostei muito de ouvir tudo isso aqui. Não vejo a hora de... com que elas todas possam ouvir também, né? E fazer a diferença. Sim. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço.